Olá, nobríssimos! Boa noite! São exatamente 20 horas, horário de Brasília. Estamos dando início à 10ª edição da terceira temporada do nosso Bate-Papo na Rede. Estamos chegando ao final do mês de setembro, né? Última semana, no sábado, já estaremos ingressando aí no mês de outubro. E nós não poderíamos deixar de ter... Pera aí, rapaz. Entrou aqui um negócio louco. Pronto. O nosso professor Wilson Melo já está ali na área, né? E nós não poderíamos deixar o mês de setembro acabar sem trazer esse tema importante, né? Do Setembro Amarelo, né? Trazer mais conhecimentos sobre como nós podemos ajudar as pessoas, como nós podemos identificar, né? Aqueles que estão com problemas psicológicos, aqueles que estão com ideações suicidas, para que possamos ajudar, né? E também, né, tá na nossa linha de pergunta, ajudar sem prejudicar também ao nosso psicológico, né? Como, né, a gente pode fazer isso? Nosso convidado de hoje é o doutor em psicologia, tá falando aí de Porto Alegre, já está na área. Eu vou chamá-lo aqui. Ele é presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Minha querida Major Érica, está aqui na área mandando. Érica Patrícia, parabéns pela temática, precisamos dialogar. Com certeza, vamos dialogar, façam as suas perguntas, tirem as suas dúvidas e vamos dialogar sobre o assunto. Eu já vi que o professor havia entrado aqui. Ver aqui, já está convidado. Boa noite, professor. Olá, tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Espera aí que o som do Senhor não está saindo. Não está saindo meu som? O senhor me ouve? Ouço bem. Estou ouvindo bem, sim. Prontinho. Parece que o senhor saiu da conexão, né? Gilaldo Barreto dizendo que aqui está normal. Mas eu não estava ouvindo o doutor. Vamos ver agora se ele retorna. Wilson Melo está aqui. Pronto. E aí? Olha, Agora agora melhorou? sim, né, em alto e bom som, com perfeição. Boa, perfeito. O senhor fala de Porto Alegre, né? Exatamente. Pois é, parece que está aqui no bairro. É. Professor, muito obrigado aí, doutor em psicologia, presidente da Federação Brasileira de Terapias Cognitivas. Muito obrigado por ter aceito aí o convite para participar da 10ª edição do nosso Bate-Papo na Rede. Eu queria que o senhor se apresentasse aí para o nosso público que está chegando e falasse um pouco sobre quem é o doutor Wilson Melo. Obrigado aí pelo convite, pela oportunidade de poder estar aqui conversando com vocês sobre uma temática tão significativa, relevante, que a gente está nesse mês agora, né, de setembro, que é o mês alusivo, né, ao comportamento suicida, né, que é um comportamento grave que aparece em diversas psicopatologias, né? Então, como já me apresentou, meu nome é Wilson Melo, eu sou doutor em psicologia e tenho trabalhado com essa temática aí já há algum tempo. Então, vai ser um prazer ter essa troca de É o bate-papo aí. Wilson ou Wilson? Sabe que eu atendo pelos dois, porque a minha família me chama de Wilson, como se fosse com V, porque o meu avô era Wilson. Só que as pessoas que me conhecem pela grafia, em especial pessoas mais do Nordeste, Sudeste, acabam chamando de Wilson porque é com W, né? Então, eu já há muitos anos atendo pelos dois. E até tem uma piadinha pronta, que inclusive é verdade, não é fictícia, que eu tinha uma professora que me chamava de Vilmar. Então, eu estou bastante O que acostumado tem a ver Vilmar?
Pois é, então, Wilson ou Wilson, estou satisfeito com qualquer um dos dois, pode ser. Pronto, o Wilson Vieira Melo. Professor, o tema de hoje, né, que nós escolhemos foi um tema que eu ouvi o senhor falando num podcast, que é como identificar e ajudar quem pensa em suicídio. É um tema importantíssimo, né? Inclusive, eu vivi uma situação esses dias, eu estava num chamado ferry boat, não sei se o senhor já ouviu falar, no ferry boat é aquelas balsas Sim, grandes sim. Uhum. daqui de Salvador, que desloca de Salvador para a ilha de Itaparica. E um cidadão, né, pedindo coisas e tal, e se dizendo aidético, com a filha, com a família aidética e com vários problemas. Ninguém no ferryboat se manifestou, né, e ele decidiu que ia se matar. Correu para a ponta, se pendurou, né, ficou lá pendurado. A tripulação chegou a se aproximar, mas a pessoa ficou com medo de se aproximar dele porque ele disse que era aidético e tal. E aí uma senhora chegou dizendo que ele iria para o inferno, né, que ele não poderia fazer aquilo, que ele iria para o inferno e tal. Enquanto isso, outras pessoas estavam falando coisas que talvez até motivassem mais ele a cometer o suicídio, dizendo: ah, rapaz, não se jogue não que vai atrasar nossa viagem. Ah, tá Nossa. querendo se aparecer. E, por incrível que pareça, uma ação que eu acredito que não seja legal de um dos passageiros é que, teoricamente, fez com que ele desistisse. Um rapaz chamou ele de drogado. Ele disse: não sou drogado, não. Aqui meus remédios, ó, e tal. E aí, nessa briga de não sou drogado, você vai ter que provar, eu vou te processar, ele desistiu de até a hora que a gente saiu, a gente não viu mais o que foi que desenrolou. Então, eu acho importantíssimo ter o senhor aqui para trazer, né, nos alertar sobre como agir realmente em situações como essa. E a primeira pergunta, o setembro, né, como o senhor já iniciou falando, dedica-se ao cuidado, né, a disseminar esse cuidado para que possamos identificar e evitar o suicídio. E eu queria, como primeira pergunta, perguntar ao senhor o seguinte: o que leva uma pessoa a tentar o suicídio? A gente tem mais de uma razão que pode fazer com que uma pessoa se mate, né? Uma das principais características que a gente vai observar em algum indivíduo suicida é a desesperança, né? Que é a pessoa olhar para o futuro e não ver perspectiva de que a coisa vai mudar, né? Que a coisa vai ser diferente. Então, a vida do indivíduo suicida, ela é insuportável como ele afirma ser, de fato, né? Porque ela há um comportamento que vai contra, né, o nosso instinto de sobrevivência, né? A maioria das pessoas, né, a maioria dos seres vivos, né, quando está numa situação de ameaça, faz de tudo para tentar se escapar daquela situação ali e sobreviver, né? E quando a gente vê alguém atentando contra a vida, né, dessa maneira, né, então a gente vê uma profunda desesperança. Claro, né, que não existe só a desesperança que pode explicar. A gente pode ter indivíduos que estão psicóticos, né, que estão desconectados da realidade, que eventualmente podem acabar tirando a sua própria vida porque está num quadro delirante ou com uma alucinação, ou um quadro que justifique esse tipo de ação. A gente tem algumas pessoas que decidem morrer, né, são chamados suicidas racionalistas, né, a pessoa que tá eu lembro num caso no pai de um paciente, né? Não foi um paciente que eu acompanhava, foi o pai dele que se suicidou de fato, né? Ele tinha uma dívida, né? Valor, vou chutar aqui os valores para entender, assim, de torno de uns 300 e poucos mil reais. E ele fez duas apólices de seguro em duas instituições financeiras diferentes, no valor de 800 mil na época, né? Somando as duas apólices. E ele esperou passar 2 anos de carência que tinha ali, e aí ele se suicidou e deixou uma carta explicando as razões, dizendo o número da pólice e tal, falar com o gerente de telefone e tal, orientando o que fazer com o dinheiro depois de sacar para quitar as dívidas e sobrar um dinheiro para eles poderem tocar a vida deles, né? E eu terminava a carta nem se despedindo, só dizendo: rasgue essa carta após ler, né? Então, com medo que daqui a pouquinho pudesse ser identificado alguma fraude ou seguro, alguma coisa, a família pudesse não receber. Então, ele ainda orientou a família a destruir a carta depois. E eles, de fato, fizeram isso, né? Lógico, obviamente, ele não comentou com ninguém, então ninguém sabia que ele estava planejando fazer isso para resolver a situação financeira deles. Mas a família, de fato, recebeu as duas indenizações enfim, recebeu tudo que precisava. Foi um cara que decidiu morrer, né? Então,
Esse cara não está nem psicótico nem desesperançoso, né? A gente vai ter dentro desses racionalistas aquele suicida mais fundamentalista, né? Que escolhe se explodir na frente de uma embaixada, né? Num metrô, agir, né? De uma maneira para poder acabar com a vida em nome de uma causa que ele considere nobre, que justifique isso. A gente tem, eventualmente, falou ali que lá no Ferryboat que alguém teria dito que a pessoa está querendo aparecer. Eventualmente, nós até temos pessoas que podem, por impulsividade, acabar se matando, ou às vezes com uma forma mais histriônica de chamar a atenção, que cometem atos que podem acabar, de fato, levando até a morte, né? Então, até por acidente, né? Ele se pendurou, poderia ter depois desistido, mas caiu, escorregou e caiu. Exatamente, né? Então, assim, uma das maneiras de uma pessoa se suicidar é com afogamento, por exemplo, só que os índices de quem tenta se afogar e não sabe nadar é maior do que alguém que tenta se matar se afogando e sabe nadar. Porque lá muitas pessoas podem tentar morrer afogado e bastante quando começa a ver que não está vindo ar, o desconforto, enfim, a pessoa tem recursos para tentar sair da água, né? Então, sim, muitas pessoas podem se arrepender no meio do caminho, né? Enfim, então, respondendo a tua pergunta de maneira objetiva, tem muitas causas que podem fazer uma pessoa se matar, não tem uma única resposta que possa justificar, né, esse comportamento. Certo, deixa eu mandar um abraço aqui para todo mundo que está entrando, né? É muita gente, então eu não vou estar citando todo mundo. Alguns comentários aqui eu vou passando. Se você tem alguma pergunta para fazer para o doutor, você pode fazer essa pergunta que nós vamos trazer, ou aqui pelo balãozinho aqui com a interrogação, ou coloca aqui no comentário que, na medida do possível, eu vou ler. Certo? Se você está achando estranho, porra, esse cara está numa floresta, numa rede cheia de flores. Esse bate-papo na rede se chama bate-papo na rede porque realmente eu faço numa rede aqui da varanda de casa, né? Ainda estou esperando quem vai ser o convidado que vai estar também numa rede para duplamente estarmos numa rede. Mas esse é o objetivo, né? O bate-papo na rede, com um bom baiano na rede aqui e também na rede social. Então sejam todos muito bem-vindos, né? E mandem as suas perguntas. O Sansone mandou aqui: grande doutor Wilson, Sansone 88. E qual é a importância, doutor, de a gente entender, né, essas tipologias, esses tipos de suicidas? Na intervenção, principalmente, né, para tentar ajudar, as razões que fazem uma pessoa se matar por impulsividade, a gente vai trabalhar de uma forma, aquela pessoa mais desesperançosa, a estratégia vai ser outra, né? Então, entender as razões pelas quais aquele indivíduo está decidindo não viver mais é fundamental para que a gente possa fazer uma intervenção que possa ter uma chance maior de ser efetiva, né? A gente tem que entender que o que faz uma pessoa se matar, enfim, ou deixar de se matar, não é o número de argumentos que a gente apresenta, né? Mas são alguns argumentos específicos para aquele indivíduo faz sentido. Senão, numa situação no ferryboat como essa que tu descreveu, olha, sei lá, tinha 20, 30 pessoas ali em volta, cada um dá um pitaco, tem 30 argumentos para o cara não se matar, está garantido que ele vai deixar de se matar, né? Então, assim, não é o número de argumentações que vai fazer sentido, né? Alguém que fez, né? Tu hipotetizou que talvez quem disse, chamou ele de drogado, acabou mexendo com os brilhos. Ofendeu ele desistiu. E aí ele acabou desistindo, né? Então, assim, talvez essa pessoa acabou sendo efetiva e se só ela tivesse se manifestado e os outros não tivessem dito nada, ele tivesse conseguido, né, ajudá-lo mais do que todo mundo sair falando coisas do tipo: é pecado, você vai para o inferno. Porque isso tem a ver com as minhas crenças também, né? Se eu não acredito em inferno, não acredito em pecado, isso não faz sentido para mim, isso não é um argumento que vai mexer com a minha motivação para mudar minha ideia, né? Da mesma forma, a gente falar para alguém: você vai fazer outras pessoas sofrer. Se o indivíduo tem uma profunda falta de conexão social com outras pessoas, eu não tenho ninguém por mim, eu sou um cara sozinho, e indivíduos suicidas frequentemente se percebem como pessoas solitárias, que não têm com quem contar mesmo, se veem sozinhos. Esse tipo de argumento também pode acabar não fazendo muito sentido, né? E não ajudando aquele paciente. Então... Mas, pode falar. Nesse contexto, não teria alguma forma, eu não sei se eu interpretei errado uma palavra que você tinha falado
no outro programa, não tem uma forma de utilizar a religião ou até a forma de não se ter religião, né, para evitar que um suicida cometa? Existem diversas religiões e até onde eu sei, nenhuma delas faz Nenhuma apologia ao aprova. suicídio. Então, faz sentido utilizar argumentos religiosos para aquele indivíduo que tem aquela crença, né? Então, se eu sou espírita, né, e me dizem que eu vou desencarnar e que eu não vou, que eu vou ficar vagando no Vale das Almas lá e que eu não vou ser punido depois de porque eu fiz algo que é condenável e tal, bom, talvez faça sentido alguém me dizer que isso vai acontecer. Agora, se eu tenho uma crença outra que não a espírita, esse argumento não vai fazer sentido. Então, sem dúvida, a religião protege, mas depende do indivíduo ter aquela crença, né? Para um ateu, esse Então é argumento não preciso, vai fazer até se ele sentido. for agnóstico também, né? Você não sabe o que é que vai acontecer. É. E um aspecto importante que a gente precisa trabalhar é quais são as crenças que esse indivíduo tem sobre a Isso, morte. Né? Se eu isso. acredito que morrer vai ser melhor do que a vida miserável que eu levo nessa vida aqui, do outro lado lá é melhor, pode ser que eu tenha sempre a morte como um botãozinho de emergência aqui. Ó. Se a coisa apertar, eu pulo fora. Né? Então, trabalhar indivíduos que são cronicamente suicidas, a gente precisa trabalhar essas crenças que ele pode ter acerca da morte, porque pode ser que ele tenha, às vezes, até modelos, né, ídolos, né? Pessoas, meu ídolo é o cantor tal que se suicidou, né? Ou eu adorava aquele artista lá e ele se suicidou. Isso pode acabar, de alguma maneira, incentivando outras pessoas que, numa situação de desespero, podem acabar querendo buscar alguma identificação com esse comportamento, né? E acabar tentando contra a vida. Entendi. Um abraço aqui para a Andressa, psicóloga, tá me dando aqui excelente live, né? Nayara na área aqui também, várias pessoas entrando. Rita de Pádua, onde buscar ajuda? Pois ano passado minha filha cortou os pulsos, tomou vários remédios e não conseguiu ajuda em nenhum lugar onde procurei. Pô, triste isso, né? A gente tem diversos profissionais que podem trabalhar geralmente esse tipo de comportamento, psicólogos e psiquiatras têm treinamento, têm preparo, né, para trabalhar com esse tipo de caso. Uma outra alternativa, né, é procurar o CVV, né, que é o Centro de Valorização da Vida, um serviço gratuito, telefônico, em que tem pessoas lá voluntárias que se prontificam a ficar ali de plantão para caso alguém tenha uma situação de crise, poder oferecer suporte, auxílio nesse momento. Então, o que eu diria, se a pessoa tem condições de procurar um serviço de atendimento com algum profissional, né, a gente tem isso na rede pública, né, no Brasil, a gente tem pelo SUS, tem atendimento, sabemos que nem sempre é fácil conseguir vaga, um local que tenha, mas isso é oferecido, né, e tem na rede privada, profissionais que atendem por convênio, profissionais, enfim, que podem oferecer esse suporte. Em alguns casos, a gente precisa avaliar, né, não sei no caso especificamente, né, da pessoa que fez essa revelação, mas a gente avaliar se o paciente tem condições de aderir a um plano de tratamento, um plano de intervenção ambulatorialmente. Né? Se a pessoa não tiver condições de assumir esse compromisso, né, e com um plano anti-suicídio que vai ser trabalhado dentro de um programa de tratamento, muitas vezes o regime de tratamento precisa, pelo menos inicialmente, ser no regime fechado, né, de internação, né, onde a pessoa vai estar num ambiente hospitalar, numa clínica, em que ela possa ser protegida dela mesma, né, que ela possa ter enfim, um monitoramento intensivo ali para evitar que ela acabe atentando contra a vida e aí depois que o risco for minimizado, enfim, essa pessoa vai ter toda uma sequência do tratamento pós-internação, né? Intervenção pós-internação. Que, aliás, por sinal, Entendi. só um parênteses para não deixar de falar, uma das principais situações que a gente vai ver um índice aumentado de suicídio é no pós-internação. Né? Alguns pacientes que internam e aí quando se resolve dar alta para o indivíduo suicida, às vezes se avalia mal, ele pode adotar um discurso que convence a equipe de que ele já está melhor, mas ele está com um plano, na verdade, de sair para se matar. Né? Então a gente vai ver os primeiros dias, as primeiras 48 horas após a internação, a gente tem que ter um cuidado especial, assim como as primeiras 24, 48 horas de alguém que está detento, né, que foi preso pela primeira vez, né, as primeiras horas na prisão ali não são
fáceis de serem enfrentados e Com muitas vezes os certeza. indivíduos atentam contra a vida ali também. Então, enfim, tem que ter esses cuidados aí para poder buscar um atendimento que seja válido, né, para essas situações. Certo. A Tamira está dizendo aqui que saiu da aula de pós do Wilson de TBT e entrou na aula. Vi aqui para a próxima aula Que aqui no legal. Jornalizando. Muita admiração pelo trabalho dele. Seja bem-vinda, Tamires. Obrigado também pelo carinho. A Rita de Paula Pádua voltou a dizer aqui que procurou o CAPS, né, e não tinha vaga, né, Poxa, infelizmente. aí é um problema que sai da questão técnica, né, e vai num problema de saúde pública que a gente tem, né, que é É. ter um número de profissionais e de estrutura para atendimento para todas as demandas de saúde mental que a gente tem, né, no mundo todo, né, não só no Brasil esse problema, né. Ana Carla Rego está dizendo aqui que boa noite a todos. Por 3 vezes tive crises horríveis de existência e por tudo que já passei também, o que me ajudou muito foi a religião. Nada fácil pensar em tirar a vida e quando já estamos no fundo do poço. É quando estamos no fundo do poço. Uhum. Que bom que no caso dela foi efetivo e ajudou. Que bom. Doutor, necessariamente uma pessoa deprimida, uma pessoa que sofre de depressão, ela será um possível suicida? Não, não necessariamente. A gente vai ter, sempre que a gente tem depressão com ideação suicida, a gente considera aquele episódio grave. Né? Aquele episódio depressivo ele é grave por definição, né? Sempre que tem ideação suicida. Mas nem todo indivíduo que está deprimido tem ideação suicida. Né? A gente pode pensar num espectro aqui de gravidade de sintoma, né? De sintomatologia mínima, leve, moderada e grave. E a gente vai encontrar ideação suicida apenas quando a intensidade for grave. Certo. É difícil, né, para quem nunca pensou em cometer suicídio, muitas vezes, entender, né, o que se passa na cabeça de alguém que está, né, desesperando. Muita gente passa por desesperança e não pensa em cometer o suicídio. Claro. Né? E já tem gente que passa por desesperança e já pensa em cometer suicídio. Como é que a gente consegue lidar com isso? Acho que tem que avaliar o nível de intensidade, né? Assim, a desesperança, como eu falei, ele é um dos principais preditores do ponto de vista cognitivo, né, do suicídio, né? Aquela ideia de olhar para o futuro e não ver perspectiva de melhorar. Né? Então, 80% dos indivíduos que se matam estavam deprimidos na hora do ato. Então, a gente tem que avaliar muito bem isso e inclusive, pensar quando uma pessoa está muito deprimida. Vamos pensar se alguém está gravemente deprimido, na cama, não consegue tomar banho, não consegue trocar roupa, não atende telefone, não conversa com ninguém, não se alimenta muitas vezes. Então, a pessoa está tão deprimida que ela não tem nem energia para tentar se matar. E aí, às vezes, quando começa um tratamento que a pessoa começa a melhorar, a gente entra também aqui numa fase crítica em que a pessoa ela ainda está muito deprimida, mas ela já está um pouco melhor a ponto de ter energia para tentar o suicídio. Então, algumas vezes, casos muito graves de depressão, que a pessoa não tem nem força para conseguir se matar, quando a pessoa começa a melhorar é onde é o momento que ela tenta. Porque ela está melhor a ponto de ter energia para pular da janela, mas ainda está deprimida o suficiente para não considerar isso uma alternativa, né, que não seria melhor. Então, enfim, tem que avaliar todos esses fatores. É o que eu diria, assim, de maneira geral, eu não sei exatamente o público da live, né? Vi alguns colegas entrando ali e comentando, mas pensando em ajudar a população geral, né? Se a gente tem alguém que fala em se matar, procurem ouvir essa pessoa, né? Pode até ser que a pessoa esteja ameaçando e não vá fazer, ou esteja fazendo isso para chamar atenção. Mas, na dúvida, é melhor a gente arriscar ser ativo, né, a ponto de conseguir ser efetivo para ajudar aquela pessoa e, de repente, até acabar, né, não era tão necessário assim aquele cuidado, aquela atenção, mas a gente estava ali disponível, do que cometer o erro tipo 2, né, que eu achei que ele estava brincando, que ele estava fazendo para chamar atenção, não fiz nada, negligenciou e a pessoa acabou se matando de fato, né? Então, Sueli Santana, quando a pessoa tem um acompanhamento psiquiátrico, família, e mesmo assim a pessoa se suicida com tudo premeditado, o que falhou aí? E aí, Sueli, tudo bom? Sueli é uma grande amiga aí de Recife.
Ah, que legal. Sueli, assim, a gente vai ver, Sueli, que né, quando um plano anti-suicídio ele acaba falhando, muitas coisas podem ter deixado de ser vistas, né? E precisamos entender também como é um comportamento da pessoa tentando contra a própria vida, a nossa capacidade de ajudá-la também está limitada. Né? Então, o profissional, por mais, muitas vezes, o profissional bem treinado, preparado, atento e fazendo melhor, não é garantia de que ele vai conseguir ajudar aquele paciente. Eu conheço diversos profissionais extremamente competentes que já perderam paciente por suicídio. Né? Então, isso é algo que acaba sendo um fator que foge muitas vezes do nosso controle. Né? Então, quando a gente tem uma situação de risco, né, e que o paciente a gente vê que ele não consegue se comprometer com um plano anti-suicídio, né? Até a década de 90, por aí, você vai ter algumas publicações na área dizendo que a gente tinha que fazer o paciente se comprometer a não se matar. Né? E atualmente a gente sabe que esse tipo de compromisso, né, do paciente, de ele assumir um compromisso que ele não vai se matar, que isso às vezes acaba até piorando, porque a gente cria uma pressão e que o paciente, quando ele entra no nível de desespero, que ele vê que ele não vai conseguir cumprir aquilo ali, às vezes até piora a desesperança dele e pode acabar fazendo com que ele atente contra a vida. Então, o que a gente tem trabalhado mais, né, atualmente é desenvolver um plano anti-suicídio como uma alternativa a se matar e fazer o paciente se comprometer a fazer aquilo como uma alternativa a cometer o ato de suicídio. Né? Aquela lógica assim que não dá para subir e chupar cana ao mesmo tempo. Né? Então, uma alternativa a se matar é toma um banho e vai visitar teu primo, né? Sai de casa. Né? Ou liga para alguém ficar contigo. Né? Vai num ambiente que possa estar no meio de outras pessoas, por mais que seja com uma dor emocional muito intensa. Né? Ou liga para alguém, liga para o terapeuta. Então, são recursos que podem ser oferecidos que podem acabar fazendo com que o paciente acabe adiando, né, a decisão e a gente tenha mais tempo para poder trabalhar. Né? Mas, enfim, Certo. acho que a pergunta da Sueli tem muitas nuances, né, para a gente poder avaliar, né, cada caso, o que pode fazer com que não funcione em algumas situações. Né? A Sueli está dizendo aqui que ela é de Cachoeira do Sul. Então não é a mesma Sueli Santana que eu estou pensando. Desculpa, Sueli. Tem É, uma pessoa que é homônima tua, então. Pode botar na internet. Sueli de Melo Santana, professora da Universidade da Católica de Pernambuco. Achei que fosse ela. Desculpa, então, Agatha. professor, o senhor costuma falar também, né, com relação aí a os fatores, né, que podem levar uma pessoa a ter ideações ou cometer o suicídio, né? Tem fatores mentais, genética, histórico familiar, ser homens, né? A partir dos 40 anos, diagnóstico de doença, separação, viuvez, né? Queria que o senhor falasse um pouco sobre isso, né? Que também só ocorre na espécie humana. Essas características epidemiológicas, né, que tu descreveu, além disso, eu acrescentaria aqui histórico de uso de substâncias, histórico de abuso sexual, histórico de bullying, né, são todos fatores que aumentam o risco de comportamento suicida. Sim, de fato, né, a gente tem um dado bem conhecido, né, que as mulheres elas tentam mais suicídio do que os homens, né, então a tentativa de suicídio ela é mais prevalente na população feminina, mas a morte por suicídio ela é maior em indivíduos que são do sexo masculino. Né? Então a gente tem essas características, né, assim, de que a suicidalidade ela é bem maior em homens do que é em mulheres. E a outra parte da tua pergunta, qual é que era, além dessas características epidemiológicas? Não, que só acontece na espécie humana, né? Eu falo que Isso é um dado. Alguém pode me corrigir se tiver uma informação diferente, mas eu não sei nenhuma outra espécie que sacrifique a própria vida, né? Eu vi esses dias um vídeo que eu fiquei curioso, né? Assim, acho que um veado ou um bicho assim que uma gazela ou algo assim, que o filhote estava atravessando um rio com crocodilos na África, e aí vinha um crocodilo em direção a ele para atacar, e aí aparentemente a mãe,
que era a mãe dele, se atirou no rio na frente e ela foi nadando na frente do crocodilo e ele acabou abocanhando enfim, pareceu um suicídio para defender o filho, já que ela viu que o crocodilo ia pegar. Eu não sei se a cena fez parecer isso, mas eu não conheço nenhuma espécie que não humana em que tenha um comportamento suicida, como a gente observa no ser humano. Tinha uma lenda, uma história que eu Do escorpião, né? fui atrás do escorpião, né? Que o escorpião, se ele tivesse num círculo de fogo que ele percebe que não tem por onde sair, ele acaba se picando e que isso provocaria a morte, uma forma de se suicidar. Eu não sei se isso é verdade. Pelo que eu fui atrás para ver essa informação aqui, parece que o escorpião ele é imune ao próprio veneno, então isso não faria sentido assim, ele tentar se matar com o próprio veneno. Mas enfim, então acho, se alguém tiver uma informação contrária, aí pode nos ajudar a esclarecer, mas em princípio nós não temos nenhuma outra relato, né, de outra espécie não humana que atente contra a própria vida, né? A doutora Viviane é neuropediatra, é parceira aqui do Jornalizando, né? Inclusive, amanhã é quinta-feira? Amanhã é quinta-feira, ela estará aqui no Jornalizando trazendo dicas da sua área. E ela está perguntando o seguinte: boa noite, sobre epidemiologia, o que há sobre adolescentes? Há alguma evidência? Sim, a gente tem... Há alguma evidência pós-pandemia? Eu não sei dizer em relação ao suicídio em si, mas o que a gente sabe é que já no primeiro ano de pandemia, a gente teve um aumento de 25% nos índices de ansiedade e depressão na população mundial. Né? Então, assim, se nós pensarmos que nós temos em torno de 1 bilhão de pessoas com algum transtorno mental, isso é 15% da população mundial, né? Então, um aumento de 25% é muitos milhões de pessoas a mais, né, que experimentaram sintomas intensos, né, de ansiedade e depressão a ponto de ganhar um diagnóstico, né, dentro dessa linha de humor e ansiedade. Então, como os quadros de humor são os mais associados à suicidalidade, é provável que isso tenha também refletido no aumento no pós-pandemia. Quanto ao aspecto do suicídio na adolescência, a gente pode entender que o suicídio ele é um comportamento bimodal, que a gente vai observar, de fato, na adolescência e na infância. É muito raro a gente ter relato de comportamento suicida, mas na adolescência esse índice ele cresce, né? E depois parece dar uma estabilizada, diminui um pouco, e acima dos 45 anos ele volta a crescer de novo, e é onde a gente tem o pico de incidência maior. Então, a gente sim tem uma incidência maior de suicídio na adolescência e a partir da meia-idade, né? Pelo que a gente, enfim, sabe, independente de dados da pandemia, esse dado ele é observável na população, de modo geral. Tá bom. Obrigado aí, doutora Viviane, pela participação, mas muito obrigado pela parceria. A Sueli Santana está dizendo que foi sua aluna na pós da Unicinos, em 2005. Pô, que legal, faz tempo isso ali, então. 2005. 2005 foi o ano de minha formatura no jornalismo. Pô, então, Sueli aí, então estou perdoado pela gafe agora. 2005 eu não lembraria mesmo. Nossa querida Bela Falcão dando boa noite, seja bem-vinda, minha querida. E a Vanessa Barroso pergunta: qual a diferença entre tentativa e a efetividade do suicídio? A tentativa é o ato em si de tentar, né, como o próprio termo está dizendo, acabar com a vida, né? O efetivar é quando a pessoa, de fato, tem a consumação do ato, né? A gente tem uma diferença entre ideação, suicídio e tentativa. Não sei se talvez foi essa deve ter sido nesse sentido. Então, assim, a ideação suicida é quando a pessoa tem ideias de morte recorrente, a pessoa tem pensamentos de morrer. E aí vai ter algumas pessoas que relatam, né, que pensam em se matar, às vezes nem traz exatamente com essas palavras, né? Coloca algumas figuras de linguagem do tipo: eu queria dormir para sempre, eu queria fazer uma bobagem, eu queria desaparecer, queria sumir, né? Coisas que podem dar a entender que é isso, mas se a gente vai perguntar para a pessoa de maneira direta, né? Assim, olha, você tem um plano, tem um método, já pensou em como fazer isso? Muitos indivíduos dizem: não, eu só penso em me matar, mas eu não sei como fazer isso, não tem nenhum plano específico. Essa pessoa está mais longe de tentar suicídio do que aquela que já tem um método definido: eu vou me matar com o método X, Y, Z, que por sua vez também está mais longe de tentar daquela pessoa que
tem um plano específico e tem acesso a esse plano. Olha, eu me daria um tiro e eu tenho a arma, né? Eu tomaria medicamento e eu tenho acesso a medicamentos letais, né? Eu pularia de cima do meu prédio, eu moro num prédio alto que eu conseguiria fazer isso. Então, essa pessoa que tem um plano específico e tem acesso a esses meios, ela tem uma chance aumentada. E aí, para culminar ali com a pergunta que ela fez, o maior risco, né, nessa escadinha aqui é aquele indivíduo que tem tentativas prévias. Então, se a gente tem um indivíduo que já tem um histórico de já ter tentado em algum momento acabar com a própria vida, essa pessoa já mostrou, né, que tem um nível, enfim, de impulsividade ou de determinação em acabar com a vida que pode fazer que a gente considere esse indivíduo como um indivíduo de risco, né? Se ele está falando de novo, que está pensando em se matar, e ele tem esse histórico de já ter tentado anteriormente. O Sansone 88. O aumento da depressão de 2010 até agora pode estar ligado ao índice de mais de 10,5% de suicídio? Eu não, o Sansone deve ser o Felipe, também um amigo aqui do Sul também, né? O Felipe. Eu não entendi, Felipe, se estaria associado ao quê? O aumento do índice de suicídio estaria associado a... A depressão de 2010 até 2010. Talvez possa complementar ali a pergunta. Deixa ele explicar melhor. O Bruno, psiquiatra, está dizendo: gostaria de ver o Wilson falando sobre pós-venção. Pós-venção é a intervenção pós-tentativa, né? Aquele indivíduo que tentou se matar e que não conseguiu, né? Não teve sucesso, felizmente, e aí depois tem todo o trabalho que é feito para prevenir, né? A gente tem duas funções principais, né, quando o indivíduo apresenta risco de suicídio, né? Uma delas é agir de maneira que seja ativa o suficiente para salvar a vida daquela pessoa, né? Então, fazer uma intervenção ali na situação de crise mesmo, para salvar a vida daquele indivíduo. E a outra função que a gente tem é agir de maneira que possa diminuir a chance desse comportamento ser tentado novamente. Algumas vezes, Bruno, esse comportamento ele pode ser antagônico até e conflitante, né? Às vezes a gente agir de uma maneira dando muita atenção para o indivíduo que tentou se matar pode acabar fazendo com que ele tente outras vezes no futuro, porque ele foi reforçado para aquele comportamento ali, né? Ele acabou... Imaginem vocês uma menina que o namorado diz que não quer mais namorar com ela e ela ameaça se matar, ela vai internada e o namorado vai visitá-la na internação, o namorado diz que não vai mais acabar com ela, né? Ele vai visitá-la todos os dias e tal. Então, o comportamento dela pode acabar de ela ter tentado se matar, resolver o problema dela, que era ser rejeitada. Então, o que a gente tem que fazer no comportamento, né, na pós-venção, além de afastar os riscos que essa pessoa possa tentar de novo, é tentar identificar esses elementos reforçadores que pode fazer com que esse indivíduo tente mais uma vez, né? Alguém que tem um comportamento cronicamente suicida, né? Indivíduos, às vezes, com histórico de múltiplas tentativas de suicídio, ele só tenta a segunda, a terceira, a quarta, se ele for reforçado para isso, né? Vamos entender, gente, que os comportamentos eles acontecem e eles se mantêm na nossa vida porque eles funcionam, né? Se eu agir de um jeito que as consequências foram reforçadoras, a minha tendência é que eu acabe aumentando a chance de ter aquele comportamento ali mais uma vez. Então, muito importante a pergunta do Bruno ali, a gente atentar para os elementos que podem ser, tecnicamente falando, que a gente chama de contingências reforçadoras, né? Que pode acabar fazendo com que aquele comportamento se mantenha ao longo do tempo. Certo. O Sansone está mandando aqui: o aumento da depressão pode estar ligada ao índice de suicídio? Com certeza, né? Eu já falei o índice ali antes, Felipe, 80% das pessoas que se matam estavam deprimidas na hora do ato. Então, quanto maior o número de pessoas deprimidas, maior a chance do comportamento suicida ser observado, né? Eliane Melo: os países mais ricos têm um índice alarmante de pessoas que tiram a vida. Isso procede? Procede, na verdade, assim, no hemisfério norte, os índices de suicídio são bem maiores que no hemisfério sul. Existem variáveis tanto genéticas, né, que a gente pode pensar, né, que pessoas com uma descendência caucasiana teriam índices mais elevados. Então, países, né, como países nórdicos, por exemplo, né, talvez tenha uma questão genética ali que pode estar associada a isso.
tem alguns autores na área da suicidologia que hipotetizam que nessas áreas, por ter uma incidência menor de luz, né, invernos mais longos, isso também teria um fator biológico, né, que estaria sendo afetado por uma variável ambiental, que isso também aumentaria a incidência. Países com clima mais frio, né, que muitas vezes estão associados a uma menor socialização, né, pessoas com mais tempo em casa, reclusas, em função até do clima mais frio, também estaria associado a isso. Então, sim, né, aparentemente a gente tem um aumento, né, desses índices em regiões que tenham essas características. No Brasil, né, para puxar uma discussão local nossa aqui, o estado que tem maior índice de suicídio, né, per capita é o Rio Grande do Sul, né, que é o estado mais frio do país, também que tem um inverno, né, mais longo, né, durante o inverno com uma incidência menor de luz, também os dias são mais curtos aqui, né, quando comparado com o norte e nordeste do país. Então, também temos aqui no sul muitos indivíduos de descendência europeia, caucasiano também, que também pode ser um fator biológico aqui nisso. Então, muitas das variáveis concorrem para esse dado, mas isso que ela falou procede, né? De fato, hemisfério norte, em especial, né, nos países nórdicos, a gente tem um aumento dessa incidência, sim. Certo. A Vanessa Barroso, justamente sobre essa atuação de tentativa de suicídio que eu estava me referindo. Beleza, voltando um pouquinho, doutor, ao que eu tinha perguntado anteriormente, eu queria ter um pouquinho mais de informação sobre isso. O que é exatamente essa questão genética que o senhor fala, né? E como é que, por exemplo, Deus me livre, mas eu poderia identificar que eu tenho um potencial genético para cometer um suicídio? É que o suicídio ele não é uma psicopatologia, né? Não é uma doença. O suicídio ele é um comportamento grave que aparece em algumas psicopatologias. Então, aqueles transtornos mentais que estão mais associados ao risco de suicídio, né, eles têm, alguns deles têm um risco genético associado, né? Por exemplo, né, o transtorno bipolar é o transtorno que está mais associado ao risco de suicídio, né? Indivíduos bipolares se matam de 20 a 30 vezes mais que a população geral, né? Isso é um índice bastante elevado, né? E a gente vai ver que dentro dessa perspectiva o transtorno bipolar ele é um transtorno que tem um risco genético, a gente pode falar em grupos de risco para bipolaridade, e esse risco ele é genético, né? Então, se eu tenho familiar de primeiro grau que apresenta transtorno bipolar, eu tenho uma chance aumentada de também apresentar esse transtorno. Da mesma forma, em relação ao comportamento suicida, também a gente vai observar uma incidência maior do comportamento suicida em famílias em que tem histórico de suicídio na família, né? Ou um irmão se suicidou, o pai se suicidou, o avô, um tio, né? Alguém que, em especial familiares mais próximos, né, da árvore genealógica ali, com comportamento suicida, existe um aumento da incidência, né? Então, os estudos da área da genética, eles apontam para esses dados, né, descritivos. Por que homens? Os homens tendem a escolher métodos mais violentos, né, que as mulheres, né, quando tentam se matar. Então, se um homem quer se suicidar, enforcamento, atirar com arma de fogo, né, ou quedas, né, de lugares altos, enfim, são mais comumente tentados por homens do que por mulheres, que muitas vezes escolhem o uso de analgésico, medicamento, gás, né, enfim, que são métodos, ou cortar os pulsos, que são métodos que podem acabar matando, mas que têm um risco de letalidade menor do que métodos mais violentos. Então, esse índice estaria associado mais ao tipo de método que é selecionado para levar adiante o plano, né? E por que os acima de 40 anos têm mais propensão? Isso é um dado descritivo da literatura, né? O que se sabe é que acima de 45 anos, né? E geralmente associado a outras variáveis epidemiológicas, né? Que a gente já citou aqui, né? Então, ser solteiro ou separado, né? Talvez, né? Ter um histórico de doenças clínicas dos últimos 6 meses, algum diagnóstico, alguma doença clínica dos últimos 6 meses, né? São fatores que aumentam a incidência. A idade é um dos fatores que está associado, né, ao aumento desse comportamento. Ok. Judite Baran, tanto bipolar 1 e 2 ou é prevalente em um deles? Ambos têm um risco maior, mas o transtorno bipolar tipo 2 tem um risco maior, em especial na fase depressiva.
né, a gente vai observar esse risco presente. Mas tanto o bipolar tipo 1 quanto o tipo 2. O transtorno bipolar tipo 1 ele é mais grave que o tipo 2, mas as estatísticas de suicídio são maiores no bipolar tipo 2 do que no bipolar tipo 1. E Suzana Guimarães pergunta: o perigo do bipolar é na elação? Na verdade, as tentativas de suicídio costumam ser mais frequentes na fase depressiva, né? Não na fase de euforia, na fase de elação do humor, né? Que é o que ela cita ali. Mas pode acontecer também na fase maníaca, né? O indivíduo em mania, né? Ele pode achar que ele é capaz de voar e se atirar da janela, né? De tão eufórico que ele está. Então seria um quadro de suicídio, mas não diferente do desesperançoso, né? Que é o mais prevalente. Então, quando eu falei aquela estatística anterior ali de que 80% das pessoas que se matam estavam deprimidas na hora do ato, inclui-se também aqueles pacientes com depressão bipolar, né? Não só depressão unipolar. Ok, Ana Calarrego está dizendo: muito bom o assunto abordado, mas ainda estou no trabalho e não posso ficar até o final. Parabéns pela explicação. Então, aproveitando aqui para dizer àqueles que estão entrando agora no meio do caminho que essa live fica gravada aqui no Instagram, @jornalizando Ed Dantas, e vai também para o YouTube, Jornalizando por Ednei Dantas. Vocês vão ficar aí com esse acervo de conteúdo importante para a posteridade, para aprender e ajudar ao próximo. Vamos lá. Existem O senhor também já falou um pouco sobre isso, mas eu acho interessante até reforçar. Existem sinais específicos que nos façam entender que a pessoa está pensando em cometer o suicídio? Algo que a gente vê aqui no cotidiano, no contato com a pessoa? Específico não, que pode dar uma falsa ideia que tem algum fator patognomônico, que se tiver isso vai ter suicídio, né? Mas assim, as pessoas que geralmente suicidas e tendem a se isolar, então, desculpa, pessoas que estão mais... Bebe água. Hã? Bebe água. Sim, tô com a garrafinha aqui, só não lembrei de beber, tá aqui já. Ednei, pessoas que têm um risco de suicídio, elas tendem a se isolar, né? Então elas acabam, né, muitas vezes acabando por estar mais distantes socialmente, né, com menos contato. Muitas pessoas costumam falar que vão se matar, dividir isso com outras pessoas, às vezes não é levado a sério. Então outro fator também, se a pessoa fala que está pensando em se matar ou traz algum discurso que possa levar a entender que existe alguma desesperança, são fatores que a gente tem que atentar. Até teve um trabalho, que eu não sei como é que está isso atualmente, mas foi dos desenvolvedores do Facebook que estavam desenvolvendo um algoritmo para poder avaliar, porque eles identificaram que dentre as pessoas que se matavam, muitas delas tinham um perfil que com geralmente o número de não, essa informação até não tem esse perfil fake, mas tinha um perfil pessoal com mais fotos sozinhos do que acompanhados, Sim. mais fotos sérios do que fotos sorrindo, né? Então e aí o algoritmo esse de inteligência artificial que o Facebook estava adotando, eu não sei se isso se mantém até hoje, porque o Facebook também está num certo declínio, né? Mas eles estavam utilizando, e é do mesmo grupo do Instagram, então não sei se isso permanece, mas é de tentar oferecer mensagens de apoio ou começar a oferecer coisas relacionadas à busca de ajuda para sofrimento psicológico para aqueles indivíduos que postavam fotos mais com esse perfil. Eu vi uma reportagem há alguns anos já isso, falando que o Facebook está desenvolvendo essa ferramenta porque eles observaram essa correlação. Então, eu acho que não dá para a gente pensar assim, eu tenho um amigo que posta foto sozinho, então ele tem risco, porque não existe um fator determinante para isso, mas vale a pena a gente atentar, né? Se a pessoa Ficar tem atento. um isolacionismo, né? Isolacionismo é ficar distante, né? Não atender o telefone, não aceitar convites, passar mais tempo sozinho, né? Aparentar estar mais entristecido, né? Mais deprimido, com um discurso mais desesperançoso, com aquelas variáveis demográficas ali que eu citei. Tudo isso nos faz desconfiar, né? E talvez nessas situações se desconfia, perguntar se a pessoa está bem, se ela precisa de alguma ajuda, tentar se mostrar disponível, talvez a gente possa salvar algumas pessoas que podem estar em risco e que não está tão evidente isso.
Excelente. Não sei se isso acontece em outros lugares do Brasil ou do mundo, mas aqui na Bahia existe um certo código de conduta, né, para evitar falar, noticiar, tanto na imprensa como em algumas empresas, que ocorreu, né, alguém cometeu suicídio, etc., porque isso poderia gerar algum gatilho. O que o senhor fala sobre isso? De fato, não é um código só da Bahia aí, não. Isso é uma orientação mundial, né, de não se divulgar o suicídio porque ele é um comportamento contagioso, né? Se eu estou muito desesperançoso e descontente, eu sei que no shopping aqui perto da minha casa alguém se suicidou na praça de alimentação, isso pode fazer com que eu também acabe tendo um comportamento que vai nessa linha, né? Por isso são tão perigosos esses blogs que fazem apologia ao suicídio, esses desafios para os adolescentes, né? Esse tipo de comportamento que muitas vezes acabam sendo observados aí, porque com as redes sociais fica difícil, né? Não, teve algumas situações até muito dramáticas, né? De pessoas que televisionaram o seu suicídio, né? Que fizeram lives de suicídio também. Live. É. Então, claro, esse tipo de comportamento ele tem potencial de contágio. Então, por isso essa determinação, né, de não se divulgar os métodos. Então, às vezes, se alguém faleceu, faleceu de maneira trágica, fulano de tal, mas não diz que foi suicídio, porque isso pode acabar aumentando, né, a incidência desse comportamento. A doutora Viviane pergunta como um suicídio pode afetar um adolescente ou as pessoas no entorno. De várias formas, né? Assim, imagina uma pessoa. Eu próprio, quando eu estava no meu ensino médio, ou seja, eu era um adolescente na época, eu tive um colega de aula que se suicidou, né? E foi uma comoção geral na nossa turma, né? Porque, enfim, imagina, foi algo inesperado para nós e ele acabou, enfim, atentando contra a vida naquela ocasião lá. E foi algo que me marcou até hoje e provavelmente a vida de muitas outras colegas também, né, que lembram com carinho dele e que ficaram chocadas, né, com a atitude dele. Então, o suicídio ele deixa marcas, né, em quem fica, né? Imagina como é que convive, né, com a realidade de um pai, uma mãe que perdeu um filho pelo suicídio, né? Então, sem dúvida, né? Na dúvida, é interessante perguntar a alguém que tem uma suposta ideia de querer se matar? Com certeza. Isso é uma ótima pergunta. A gente observa algumas vezes, até mesmo profissionais, por incrível que pareça, alguns profissionais que desconfiam que seu paciente tem alguma ideação suicida podem ficar inseguros em perguntar, porque parece que se eu perguntar, parece que eu estou dando a ideia. E ninguém vai se matar porque foi perguntado para ele isso. Né? Então, se a gente tem alguém das nossas relações enfim, que a gente desconfia, oferecer ajuda, dizer, eu estou preocupado contigo, você tem pensado em fazer alguma coisa contra ti, tem pensado em se matar. Mesmo quando a pessoa diz assim, eu estou pensando em fazer uma bobagem, o que é a bobagem? Tu está pensando em te matar? Porque a linguagem, ela dá forma ao nosso pensamento. Né? Tem coisas que a gente tem coragem de pensar, mas não tem coragem de falar. Então, quando eu ouço alguém me falando aquilo, ou eu tenho que falar, que eu vou passar por esse filtro, né, da linguagem, aquilo que eu estou pensando sozinho aqui dentro, e enquanto eu falo, eu estou pensando em me matar, eu estou me ouvindo também. Eu estou tendo alguém como testemunha desse pensamento que eu estou tendo, e pode ser que isso torne mais concreto aquela minha ideação. Então, se vocês desconfiam de alguém que tem algum risco, né, perguntar com todas as letras se a pessoa está pensando em fazer isso e oferecer ajuda, é uma maneira que pode ser efetiva de tentar persuadir essa pessoa a não cometer esse ato. Maravilha. Gente, nós estamos conversando com o doutor em psicologia, Wilson Melo, né? Já são exatamente 24 horas e 54 minutos. Estamos correndo aí para o final de nossa live, mas vamos correr para tentar fazer aqui todas as perguntas. A Judite Baran está perguntando: a comunicação de tentativa de suicídio deve ser feita de que forma? É obrigatória essa comunicação? Eu não entendi se se ela é psicóloga, se é profissional da área, se seria comunicação para familiares disso, será? Ela não sei, não fala aqui. Somente. Eu vou responder de maneira genérica, tá? Assim, se é uma pessoa leiga, né, que tem algum familiar, algum conhecido que tentou o suicídio,
é importante orientar essa pessoa a buscar ajuda, né? Então, não é notificar as autoridades, mas é tentar encaminhar essa pessoa para algum serviço, enfim, algum profissional que possa oferecer ajuda profissional para ajudar essa pessoa que está necessitando. Se a pergunta é de um profissional, quando o profissional fala sobre isso, a gente vai tem como um bem precioso na psicoterapia, no tratamento, né, da relação terapeuta ou profissional-paciente, que é o sigilo. Mas um bem maior que o sigilo é a vida. Então, se eu tenho um paciente que tem uma séria chance de se matar, né, e eu percebo que ele não está aderindo ao um contrato, um plano anti-suicídio, ele não tem condições de aderir e eu preciso, enfim, dividir essa informação com alguém, eu devo, né, fazer esse comunicado a um familiar ou, enfim, alguém que possa de alguma maneira intervir ali, por mais que ele fique chateado que eu estou rompendo com o nosso contrato de sigilo, porque, né, na nossa hierarquia de objetivos ali, de alvos, o alvo vida, né, manter o paciente vivo é mais importante do que o sigilo em si. Então, pode ficar chateado comigo, mas pelo menos eu fiz alguma coisa que possa ajudar. Tá? É diferente de uma situação se a pessoa tem uma ideação suicida ou relata isso, o profissional faz uma intervenção nesse sentido, faz um plano anti-suicídio que ele se mostra efetivo, né? O paciente adere a ele e se compromete a não se matar e faz aquilo que foi traçado no plano anti-suicídio e que não tem por que eu chamar os familiares e falar se está funcionando. Então, a gente vai acionar o ambiente quando a gente percebe que o paciente não tem condições de aderir àquele contrato anti-suicídio que a gente está trabalhando. A Bela Falcão diz assim: infelizmente tem pessoas que têm depressão e familiares, ao invés de ajudar, ficam criticando e até dizendo que é falta de Deus no coração. A gente pode observar vários comportamentos que são invalidantes, né? Que são aqueles comportamentos que não ajudam, né? À medida que eu digo que alguém está em profundo sofrimento, né? Dizer que aquilo ali é falta de boa vontade, que a pessoa não tem Deus no coração, ou qualquer outro tipo de julgamento que eu vou estar fazendo, não é uma maneira da gente poder ajudar aquela pessoa, né? Então, sem dúvida, né? A gente tem, infelizmente, muitas situações assim que o familiar, ou por desconhecimento, ou às vezes por falta de uma capacidade, né, de ajudar de uma outra forma, acha às vezes que está ajudando e esse tipo de coisa pode acabar até piorando a situação algumas vezes, né? Laís, como diferenciar a psicoeducação sobre suicídio para a população e divulgações que abordam os dados? A psicoeducação, na verdade, para a população geral, acho que é o que o Setembro Amarelo tenta fazer, né? Que é falar sobre isso, né? Tornar esse tabu algo, né, que é próprio, que a gente pode falar sobre isso, né? E falar sobre onde buscar ajuda, né? O que fazer nessas situações, poder dar informações que possam ajudar o público em geral, que provavelmente muitas pessoas, né, numa live, né, que vai chegar a muitas pessoas ou está chegando a muitas pessoas, algumas pessoas não enfrentam esse problema no seu dia a dia, mas podem conviver com pessoas que enfrentam. E outras pessoas podem ter esse problema no seu dia a dia e estar aqui assistindo a live. Então, poder tornar possível esse espaço de troca, poder falar, poder saber que eu posso buscar ajuda com alguém na minha cidade, no meu serviço, a gente pode, né, ter, enfim, várias maneiras hoje de poder buscar ajuda. Acho que tem acontecido um fenômeno nos últimos anos de uma diminuição do preconceito com o atendimento em saúde mental, né? E isso é um fator que todo mundo tende a ganhar com isso, né? À medida que as pessoas começam a não ficar achando que fazer terapia ou procurar um psiquiatra, um psicólogo é coisa de louco, né? E sim coisa de gente, né? E que se eu estou precisando de ajuda, que eu posso buscar essa ajuda porque ela pode ser oferecida para mim, né? Então, se servir esse trabalho de divulgação de psicoeducação para fazer com que as pessoas, pelo menos, se vejam mais propensas a pedir ajuda e ir atrás, já vale todo esse esforço que tem sido feito. Certo. João Novaes, Wilson, o que você pensa sobre contrato anti-suicídio? Eu nunca tinha ouvido falar. Contrato anti-suicídio. O plano anti-suicídio se o contrato está focado em você não pode se matar, eu penso, baseado na literatura, não é opinião pessoal isso,
né, que não é uma coisa que funcione, que isso muitas vezes pode até piorar, né, que é fazer a pessoa se comprometer a não se matar. O que funciona é a gente trabalhar criando um plano anti-suicídio, né? E que é, na verdade, assim, ó, quando você tiver com um impulso de se matar, um impulso de fazer alguma coisa contra si próprio, você vai fazer isso aqui, que pode ser me ligar, você vai tomar esse remédio, você vai procurar tal pessoa, você vai sair de casa, você vai fazer uma prática de uma meditação, você vai correr, fazer uma atividade física, você vai evitar ficar sozinho, enfim, várias coisas que podem ser, que aí eu estou falando de maneira geral, assim, mas a gente pode ver para aquele paciente o que para ele faz sentido, para que ele possa buscar agir, né, naquelas situações em que o impulso esteja presente. Então, a pergunta nesse o que eu penso sobre o plano é que ele tem que focar num comportamento que seja incompatível com o se matar e não focar na promessa de que o indivíduo não vai se matar. Mas esse plano se refere a quê? Casamento? É empresa? Como é que surge esse plano anti-suicídio? No tratamento, na Ah, psicoterapia. o tratamento. Isso, Sim, né? Assim, ó, sim. você é meu psicólogo e eu digo para ti que eu estou pensando em me matar, que eu tenho tido esse pensamento. Aí nós vamos botar no papel aqui. Então vai acontecer, você vai para casa Sim. agora, vai estar sozinho. Se você chegar em casa e tiver com esse pensamento ainda, você vai me ligar. Meu telefone está aqui para você me ligar. Ou você vai ir visitar a tua a amiga, né, que já se colocou à disposição, ou você não vai para casa hoje, então, né, quando tiver com esse pensamento, já que é no final do dia que esse pensamento vem e você está no final do dia com esse pensamento, você vai sair de casa, vai ficar no meio de outras pessoas que podem estar presentes, quem são essas pessoas. Então é botar, quanto mais econômico cognitivamente for esse plano, maior a chance de ele funcionar. Se eu tiver um plano michuruca, assim, tipo, ó, se você tiver com esse impulso, procure alguém para conversar. Lembre que um suicida muitas vezes se vê como sozinho e não tem muito não tem muito, não ocorre a ele o que fazer ou quem procurar. Agora, se você tiver com esse impulso, você vai procurar a Mariazinha, que é a tua vizinha, né? Então eu sei objetivamente o que fazer numa situação em que eu estou com medo de eu acabar agindo contra a minha vida. Então, o contrato anti-suicídio, esse plano anti-suicídio, é uma combinação que é feita dentro do tratamento, direito. Ok. O que fazer quando a gente já se depara com alguém no ato da tentativa do suicídio? Tem que agir com a sutileza de um bombeiro que, quando entra num prédio em chamas, vai salvar alguém lá de dentro, né? Então, assim, se a pessoa está no ato ali, né, tentar agir de uma maneira que possa acalmar a pessoa e, se precisar, agir com a força para impedir que ela acabe cometendo esse ato, né? Tem várias imagens, né, de pessoas que estão na ponte ali e chega alguém e atira aquela pessoa dali, né? Ou alguém que tira a arma da mão de alguém que tá pensando em se matar. Então, muitas vezes a gente precisa demonstrar calma, empatizar com o sujeito, mas se precisar agir de uma maneira pouco delicada naquele momento para poder atuar, muitas vezes é isso que vai ser o comportamento efetivo para ajudar aquela pessoa naquele momento. Certo. Laís, como agir quando o paciente não aceita ajuda farmacológica? Aí eu vou um pouco além, não aceita nenhum tipo de ajuda. A gente tem alguns medicamentos que têm alguma efetividade, né, para trabalhar comportamento suicida, então a gente pode se valer de recursos farmacológicos para poder ajudar, e aí estendendo, né, porque tu tá trazendo também, a pessoa não aceita nenhum tipo de ajuda, nós temos o recurso da internação involuntária, né? Então, se algum paciente tem risco de suicídio, não aceita internar, a gente pode procurar uma unidade psiquiátrica para fazer internação, seja no hospital geral ou que tenha unidade psiquiátrica, ou numa clínica psiquiátrica, num hospital psiquiátrico, enfim, para fazer a internação involuntária, aí, nesse caso, o familiar assina como responsável pela baixa. Naqueles casos mais extremos e graves, que a pessoa não tem nenhum familiar e tem risco de suicídio, o próprio Ministério Público pode ser acionado nessas situações, e aí um promotor de justiça pode acionar, né, como em nome do Ministério Público, para que ele force, né, uma internação compulsória para o indivíduo que tem risco e que a gente não tem familiar para poder ser o responsável pela baixa dele. Certo. O que fazer com alguém que tentou suicídio e não conseguiu?
Cuidar, que é a pergunta que foi feita ali antes, né, não lembro agora quem perguntou, mas que perguntou sobre a questão do pós-venção, né, o que Ah, o fazer. pós-venção é relacionado a Isso, isso? Ah, isso. ok. Então, se a pessoa tentou e não conseguiu, tem todo o que eu respondi antes já relacionado à intervenção pós-tentativa, né? Certo? Como é que a gente consegue não deixar que problemas psicológicos ou ideações suicidas afetem quem está tentando ajudar? Olha, frequentemente profissionais trabalhando com casos graves, né, precisam de suporte, né? Então, acho que o profissional tem que estar atento a isso, né? Ter, às vezes, né, uma supervisão de um outro colega que pode ajudar a lidar com aquela situação, às vezes trocar uma ideia com um colega, ter uma equipe que possa dar esse suporte. Né? A melhor evidência que a gente tem na psicoterapia para tratamento de comportamento suicida é da terapia comportamental dialética, que tem um dos braços do tratamento, e isso é um assunto imenso, mas só para contextualizar nisso, que um dos braços do tratamento é um grupo de terapeutas que se reúne periodicamente, frequentemente uma vez por semana, para se ajudarem. Né? Então, a gente costuma dizer na terapia comportamental dialética é uma comunidade de terapeutas tratando uma comunidade de pacientes. Né? Porque, de fato, muitas vezes a gente acaba precisando desse suporte ali pelo nível de demanda da carga emocional que é trabalhar com esses indivíduos. E para aqueles indivíduos que convivem com alguém suicida, mas que não tem essa... Não é um profissional, não sei se a pergunta lá Isso não é um profissional, ia falar isso. relacionada a isso, é de tentar buscar uma ajuda profissional para si próprio, né? Porque deve ser extremamente estressante ser a mãe de um adolescente que está ameaçando se matar. Né? Então, essa mãe também precisa de atendimento, também precisa de suporte, né? Também precisa de uma ajuda nesse sentido. Tá ok. Professor, eu queria agradecer muito, né, ter aceito o nosso convite para estar aqui no Bate-Papo na Rede, nessa 10ª edição da 3ª temporada. Agradecer a todos que participaram, que trouxeram suas perguntas, suas dúvidas, muitos profissionais, né, provavelmente alunos e alunas do senhor, e também o pessoal aqui do Jornalizando participou também bastante. Então, eu queria que o senhor desse suas últimas considerações referente ao assunto, sobre a questão do Setembro Amarelo, né, da importância da gente tentar ajudar, mas também, né, se cuidar para que essa situação do próximo também não nos atinja, né, e que a gente possa tentar, de alguma forma, salvar vidas. Eu queria te agradecer pelo convite para poder estar aqui e falar de um tema extremamente relevante, né, como esse. Espero ter ajudado, né, algumas das pessoas aí que entraram para tentar ter mais informações sobre esse tópico, e dizer que sim, se você conhece alguém, ou se você está passando por uma situação como essa, não deixe de pedir ajuda ou de tentar oferecer esse auxílio, né, procurar ajuda. Né? A gente sabe que é um tema que muitas vezes acaba sendo pouco falado, né, e que pode gerar muitas vezes uma certa resistência, né, da gente poder olhar de frente para isso, porque de fato é algo que tem uma carga emocional importante, que pode acabar fazendo que as pessoas não abordem. Mas a gente precisa falar sobre isso, precisa olhar de frente para poder, enfim, ajudar essas pessoas, né, como se utiliza a terapia comportamental dialética, ajudar essas pessoas a construir uma vida que vale a pena ser vivida, né? Tem que ser uma vida que ela queira estar dentro. O Riso Greca está dizendo aqui, sensacional. Minha querida Rose Maidia dizendo live valiosa. Clínica Vanessa Marques também está aqui na área aplaudindo. Vamos ver aqui, outras pessoas que entraram estão entrando agora. Lembrando que você que entrou agora ou pegou pela metade, daqui a pouquinho vai estar disponível aqui no Instagram, @jornalizando Ed Dantas, e também no YouTube, Jornalizando por Ednei Dantas. Para mais informações, qual é a página aí do professor Wilson Melo? Acho que o Instagram, hoje em dia, é uma maneira fácil da gente poder acessar e achar as pessoas, né? Então, meu Instagram tá aí para você, né? Wilson_Vemelo. A gente pode se falar por aí. É fácil a gente poder manter contato aí. E aí, enfim, se qualquer necessidade, manda ali num direct, no privado, de quem se fala por ali. Grande abraço, professor. A gente se fala mais, né? Acredito que teremos outras oportunidades de ter novas entrevistas sobre o assunto, novos temas. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. Galera, uma boa noite a todos. Deus abençoe, se cuidem e até a próxima edição do nosso Bate-Papo na Rede. Tchau, tchau. Obrigado, abraço, até a próxima. Até a próxima.